Isabela, seja bem-vinda. Isabela Chaim, seja bem-vinda em nome de Jesus. Paulo Augusto, Patrick Mendes. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho estaremos dando início ao nosso culto. Vamos esperar que está chegando mais gente aí, né? O povo está se ajustando, está aí caminhando para sentar um pouquinho e deixar Deus falar o seu coração essa noite, amém? Eu creio que Deus vai falar muito conosco essa noite, amém? Glória a Deus. David, seja bem-vindo em nome de Jesus, precioso. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto. E eu começo nessa noite declarando o Salmo 121. Eu sei que a sua Bíblia está perto de você. Oi, Elisângela, seja bem-vinda, minha amada. Eu sei que a sua Bíblia está perto de você. Vamos declarar o Salmo 121 essa noite, que é um salmo que fala que Deus é o guarda fiel do seu povo. Oi, irmã Maria, Eupídio, seja bem-vinda, minha amada. Que saudade. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus é o guarda fiel do seu povo, você precisa tomar posse. Sebastiana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Paulo César, seja bem-vindo. Então, queridos, eu quero assim declarar já nesse salmo que você precisa tomar posse que o Senhor, Deus poderoso, é o guarda fiel do seu povo e você é o povo dele. Ele tem um povo e esse povo somos nós. E diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Toma posse desse salmo, que Ele é o guarda fiel do seu povo. E nós precisamos crer na palavra de Deus, porque quando nós cremos na palavra, tudo muda. Amém? E nós vamos adorar o Senhor com o Patrick. Oi, Cátia. Maria Marcos. Patrick, a paz. Tempo a gente não se vê, né, Patrick? Beijão. Não é verdade? Beijão, acho que a gente não se vê, já tô com saudade. Boa noite, a paz para os irmãos, né? A gente está aqui, né, nesse encontro, né, onde nós ouvimos, nós cantamos e congregamos juntos, né? E nesse momento eu queria convidar você, né, a tirar esse tempo para a gente poder estar cantando, entoando louvores ao Senhor. Assim como a pastora abriu, né, o salmo, com o Salmo 121, nós vamos cantar sobre nós continuarmos confiando no Senhor, independente das circunstâncias, porque Ele é a nossa torre forte. Amém? Amém. Torre forte é o teu nome, para onde eu correrei. És a minha fortaleza, não me desesperarei. Sim, tu és o meu refúgio, em quem confiarei. Tu és a minha rocha, e não me abalarei. Esperarei
em tuas promessas, descansarei em tua sombra e voarei mais alto e não me cansarei. Quão forte é o teu nome, para onde correrei? És a minha fortaleza, não me desesperarei. Se tu és o meu refúgio, em quem confiarei? Tu és a minha rocha e não me abalarei. Esperarei em tuas promessas, descansarei em tua sombra e voarei mais alto e não me cansarei. Esperarei em tuas promessas, descansarei em tua sombra e voarei mais alto e não me cansarei. Mais alto eu vou, mais alto eu vou. Eu tudo posso em Deus, eu tudo posso em Deus. Eu tudo posso em Deus, mais alto eu vou. Eu tudo posso em Deus, eu tudo posso em Deus. Eu tudo posso em Deus, mais alto eu vou. Cantar que nós louvaremos e imploremos ao Senhor cânticos, independente das nossas circunstâncias, amém? Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo, me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Senhor, por esse momento, Pai, onde paramos para o nosso coração se inclinar em adoração ao Senhor e declarar nossa dependência, declarar nossa confiança em Ti. Pai, toma todo o controle da nossa vida diariamente.
Eu te peço nesse momento que o teu Espírito Santo venha governar as nossas mentes, o nosso entendimento, trazendo sabedoria do alto e trazendo a revelação da palavra essa noite a quem está ligado aqui nessa live. Você receba a revelação de Deus aonde você estiver, porque é o Espírito Santo que revela a palavra. É o Espírito Santo que revela o que está no coração de Deus. E eu declaro essa palavra vinda do coração de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim, essa noite, né, nós estamos na última live, pelo menos, a minha é a última de 2020, quarta-feira nós vamos ter outra live, mas hoje é a última live de 2020. Então, eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou falar para aquele povo tão amado de Deus? O que eu falo para eles? E o Espírito Santo começou assim, a ministrar no meu coração. E eu quero assim convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Porque Deus quer falar conosco essa noite de maneira muito íntima, sabe, irmãos? Porque o Senhor, Ele olha tudo dentro de nós, Ele conhece tudo dentro de nós. E Ele quer falar mais profundo, Ele quer talvez nos lembrar o quanto Ele nos conhece, né? Porque esse ano foi um ano muito corrido, foi um ano de muita luta, foi um ano de pandemia, um ano de desemprego, um ano de muita dificuldade financeira, porém o Senhor nos sustentou, e você sabe disso, né? Ainda com muita dificuldade, a gente a cada dia tem um coração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? E meu tema essa noite é o seguinte, ó. Meu tema que eu quero passar para você, que Deus te criou com um propósito. Você está aqui por um propósito, sabe? E é isso que você precisa entender essa noite, que Deus te criou com um propósito. Deus não te criou só para escrever o teu nome no livro da vida e você morar lá no céu com Ele, não. Deus te criou com um propósito na terra dos viventes, porque você é luz do mundo e você é sal. Então, esse propósito de Deus está de pé e Ele te criou com um propósito. Fique ligado, porque o Espírito Santo vai te falar isso hoje. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala, antes que eu te formasse no ventre, olha só, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E aí, as mulheres grávidas vão fazer as suas ultrassonografias, achando que o médico que está fazendo aquela ultra vai conhecer primeiro o seu bebê. Antes, a palavra de Deus diz que antes que você entrasse no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Aqui nós vemos que Deus disse a Jeremias o seguinte, Jeremias, eu te escolhi antes que tu entrasse no ventre da tua mãe. Que mistério profundo é esse? Esse Deus que você crê e confia nele, sabe, que guia a sua vida, ele está dizendo para você essa noite que tudo, ele conhece de você. Até mesmo as coisas que você nunca vai conhecer de você mesmo, ele já conhece. Porque ele tem o domínio total da nossa vida. Ele nos criou para um propósito, ele tem um propósito na nossa vida. E ele disse, Jeremias, antes que tu entrasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e eu te escolhi. E ao dizer essas palavras para Jeremias, Deus revela a intimidade profunda que ele tinha com ele. Uma intimidade tão profunda que conhecia os mínimos detalhes da vida desse. Ele conhece as suas dificuldades, mas ele também conhece o quanto você negou. Então, foi uma interferênciazinha, mas vamos voltar de novo ao ar, porque sempre dá uma interferênciazinha, mas já estou acostumada. Então, queridos, quando Deus fala dessa forma, que já conhecia eles antes dele ser formado no ventre, ele fala de intimidade. Ele conhece os nossos passos.
Ele conhece as nossas desculpas também. E Ele conhece o nosso sacrifício para oferecer o melhor a Ele. Ele conhece tudo em nós. Ninguém vai poder se esconder dele. Porque esse princípio aqui que Ele fez com Jeremias foi algo assim profundo. E uma coisa que me chama assim a atenção é que é algo assim interessante, que Ele conhece até mesmo os erros que nós vamos cometer. Mas mesmo assim Ele nos ama, porque Ele já deu recurso para que o nosso relacionamento não fosse interrompido, que é o arrependimento. Sabe, quando a gente comete um erro e se arrepende, apagados estão os nossos pecados e dele Deus não se lembra mais. Mas duro é aquele que não se arrepende, só tem remorsos, né? Então, o que Deus está falando com a igreja hoje, que está findando? Faltam 4 dias para terminar 2020, irmãos. 4 dias. Então, eu quero deixar um recado de Deus para a sua vida. Você não vai poder terminar esse ano como começou, não. Porque tem muita gente que começou um ano muito light, muito numa boa, sabe? Mas esse ano, Deus está terminando esse ano dizendo para você, antes que tu entrasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e eu escolhi você para um propósito. E aqui a palavra de Deus, a história diz que Neemias, ele nasceu durante os últimos dias do reinado do rei Josias. E nós vemos que foi um tempo muito difícil. Esse tempo que Jeremias assim nasceu, foi um tempo onde ele foi chamado para uma oposição. Aí eu fiquei pensando, Deus, esse homem que Deus escolheu antes de entrar no ventre da mãe dele, Deus escolheu para ele ser oposição do pecado, oposição das coisas erradas. E há quanto tempo nós estamos vivendo um mundo, uma nação que vive debaixo de pecado, debaixo de corrupção, debaixo, sabe, de prostituição, debaixo de tantas coisas que ferem os princípios de Deus. Será que não tem um profeta que nasceu nesse tempo e abre a sua boca e fale contra essa oposição? Ou será que Deus não gerou ninguém? Claro que Deus gerou. Claro que Deus gerou. Quem sabe você que está me ouvindo agora, está entendendo que Deus te gerou para um propósito aqui nessa terra. Jeremias, ele deixou Jeremias para um propósito na oposição. Era um tempo difícil. Ele nasceu realmente no últimos dias, assim, realmente que a gente possa dizer, dos dias de Judá que ainda eram bons. Mas depois tudo começou a dar errado, o povo, sabe, não ouvia a voz de Deus, não obedecia, sabe? E ali Deus começou a usar esse profeta. E quando Deus chamou Jeremias, Deus não chamou alguém que ia, sabe, aos 17 anos dizer, estou pronto, conte comigo. Não, ele questionou o chamado dele. Ele disse assim, mas eu sou uma criança ainda, como é que você me chama para uma tarefa tão difícil? Amados, eu quero te dizer uma coisa. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem idade para abrir a boca profética sobre a terra hoje. É você crer nessa noite que Deus te criou para um propósito, a oposição do pecado. Você não pode ser conivente com o pecado. Você não pode passar a mão porque é seu amiguinho, porque você gosta muito dele, e eu gosto tanto dele que eu não falo a verdade dele para ele e ele vai para o inferno, meu irmão, pelo amor de Deus. Jeremias deu a cara a tapa. Jeremias, quando ele amadureceu, saiu da fase medrosa aos 17 anos, ele deu a cara a tapa. Ele precisou passar por experiências duras, mas ele não renunciou ao chamado profético. E aqui eu fiquei pensando assim, meu Deus, se a gente pensar hoje na situação de Jeremias, eu fico pensando que há uma diferença daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Sabe, aquilo que eu sou, há uma diferença daquilo que eu faço. Porque se eu sou de um jeito e faço de outro, como é que pode a minha vida? Eu tenho que fazer aquilo que eu sou. Eu tenho que realmente me mostrar ao mundo aquilo que Deus já planejou dentro de mim e que eu seja uma voz profética para as nações, para as cidades que eu moro, para o bairro que eu moro, porque eu fui
formada no ventre da minha mãe, antes mesmo de eu entrar, ele já me conhecia. Eu quero te dizer que você não foi conhecido pela ultrassom, não. Você foi conhecido pelo Criador, porque antes de entrar no ventre, ele te escolheu. Por isso, amados, que nós somos contra o aborto. Por isso que se houver alguém que tenha feito aborto, tem que se arrepender sim, porque muitos abortaram profetas do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos vivendo um tempo que você não pode terminar esse ano como você começou. Deus está te chamando para uma missão profética. Deus está chamando você para você se posicionar no ano de 2021, não indo mais à igreja, mas se comportando como a igreja do Senhor. E Deus entregou já uma missão para a nossa igreja, que são as almas. Nós temos alvo para 2021 de alcançarmos 400 almas no ministério. Ah, pastora, mas isso aí é muita coisa. Você conhece a Bíblia? Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Que está escrito lá em Lucas 1,37, que nada é impossível para Deus. Basta você hoje começar a entender que Deus, quando te trouxe a vida e te colocou nesse mundo, foi para um propósito. Ou você acha que Deus te criou só para você assistir os cultos, ouvir a palavra, adorar o Senhor e pronto? Muito fácil. Muitas das vezes, nós estamos dentro do culto. Muitas das vezes, estamos dentro de um CTI. Muitas das vezes, temos que encarar a oposição. Irmãos, vamos acordar essa noite, porque Deus te criou para um propósito. Creia nisso. E nós vemos assim, querido, que é algo tão interessante, que nós não temos que temer, porque o temor aos homens desagrada a Deus. Ah, mas eu sou tão tímido, eu tenho medo de falar do evangelho e ganhar um fora. Aprenda uma coisa, o temor ao homem desagrada a Deus. Deus, quando te formou para um propósito, ele te formou com ousadia, coragem. Você precisa tomar posse disso, porque a palavra de Deus te fornece tudo isso. E eu fico olhando, meu Deus, que coisa tremenda se Deus criou a gente para um propósito. Você pode imaginar comigo agora que há algo incrível dentro de você? Há algo incrível dentro de você. O que está dentro de você, talvez você não esteja vendo ainda. E nem os outros estão conseguindo ver o que está dentro de você. Mas eu quero te dizer essa noite que o que está dentro de você é algo incrível, incrível, porque foi Ele que colocou. Ele colocou um plano dentro de você para um propósito. E a nível, sabe, coletivo, nós precisamos entender que todo plano que Ele colocou dentro do homem, existe um plano que é igual para todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse plano está dentro do plano de toda a raça humana. Então nós precisamos avançar. Porque se tu quer a palavra de Deus, lá em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Você já tem que, nesse ano, não fique só pensando na comidaria que tu vai fazer na tua casa, não. Reserva, pelo menos de 10 às 11, dobre os joelhos com a sua família, comece a orar e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque quando tu fala, eis-me aqui, tudo começa a acontecer. Acontece no reino, acontece na tua casa, acontece na tua vida, acontece na vida dos seus filhos. Quando Paulo disse, eis-me aqui, o que tu queres que eu faça? O ministério dele desandou. Foi uma coisa de louco. O ministério dele, sabe, floresceu na terra. Só Deus esperou ele dizer, eis-me aqui. Será que você vai ter a coragem desse ano, dobrar os seus joelhos, antes de romper o ano, com a sua família, dedicar pelo menos 1 hora de oração e palavra e adoração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como tu queres, porque o tempo está se findando e eu quero ser útil na sua obra. Olha que coisa linda, irmãos. Sabe, a palavra, eu não estou aqui para te contar a história de Jeremias, não. Eu estou aqui para te dizer que assim como foi com Jeremias, será com você e comigo.
Assim como Deus falou com Jeremias, ele fala contigo essa noite. Assim como Deus falou com Jeremias, ele fala com os filhos dele. É algo assim glorioso. Jeremias, sabe? Ele nasceu nos dias de declínio moral, sabe? Político e religioso de Judá. Havia um declínio político, moral e religioso em Judá. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Será que esse tempo que nós estamos vivendo não é igual? Nós estamos vivendo num tempo de declínio político, moral e religioso. Tem muitas pessoas que estão se escondendo atrás da religião. Tem muita gente, meus irmãos, dentro da igreja que não conhece a Deus, porque vão por ir. Tem muita gente dentro da igreja longe de Deus. Até onde nós vamos parar com isso? Então, meus irmãos, vamos começar a pensar. Se Jeremias, ele nasceu num tempo onde Judá passava por um declínio moral, político e religioso, eu convido você a olhar para as nações hoje. Não é só para o Brasil, não. Olha as nações hoje. E vamos focar o Brasil. Olha o nosso país num declínio moral, num declínio, irmãos, religioso, onde muitos estão fazendo da religião aquilo que quer. Mas nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que viver esta palavra. Nós somos fundamentados nela, somos sustentados por ela e por ela viveremos. Nós não temos que fazer barganha com a fé. Com a fé não se faz barganha, porque Jesus é santo, Deus é santo, Espírito Santo é santo. Então, irmãos, assim como Jeremias encarou um Judá com declínio moral, político, religioso, sabe? Nós estamos encarando a mesma coisa. E aí, cadê a voz profética? Para não perder o meu amigo, eu deixo ele fazendo as besteiras, moralmente caindo, sabe? Politicamente errado, seguindo uma linhagem erradíssima, aonde querem, sabe, confundir a cabeça, principalmente dos jovens. E Deus tem que levantar os Jeremias hoje. Porque nós estamos vivendo o declínio que Neemias viveu, que é o declínio moral, político e religioso. Hoje, para você congregar, você tem que ver se essa igreja tem compromisso com a palavra ou com o dinheiro. Sabe, irmãos? Porque o evangelho é puro. O evangelho é santo. E nós não podemos fazer barganha com o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus. O evangelho é... Se você for lá em João, Jesus se coloca como palavra. E se você ama a palavra de Deus, você não vai fazer barganha com ela. E Neemias começou a entender isso, que havia um declínio lá em Judá. E Deus o levantou para ser oposição. Você não pode concordar com o erro. Você não pode concordar com o pecado porque você ama essa pessoa. A prova do amor que eu tenho por alguém é mostrar o pecado e o erro dela. E ajudá-la a se levantar. Agora, se é minha amiguinha, para as festas, para o shopping, para o cinema, e ver o circo pegar fogo e ela caminhando rumo ao inferno e eu não faço nada, quem vai ser cobrado é eu e você. Olha o declínio que o Brasil está vivendo hoje. Quanta corrupção. Há quantos anos que a gente não ouvia falar que o Brasil tinha um presidente que há 2 anos não registrou uma corrupção? Isso aí é inédito. Mas isso aí não é obrigação, não. Tem que ser assim mesmo. Não tem que ter corrupção, não, irmãos. Isso é pecado. Aonde você já podia imaginar que você pudesse ver aquilo que é errado como certo? Homem com homem, mulher com mulher, irmão, onde isso? Só Sodoma e Gomorra. Jeremias, é hora de você se levantar. Tu não vai terminar esse ano como você começou, não. Não vai mesmo. Você vai arregaçar as mangas, vai para tudo ou nada. Porque nós estamos no momento do tudo ou nada. Ou é agora ou é nunca. Porque a igreja está passando por um processo de lapidação. Deus está lapidando a sua noiva, porque ela vai ser jogada no meio do inferno. Vai ganhar os viciados, ganhar as prostitutas, ganhar os corruptos,
ganhar os traficantes. A noiva tem que estar pura, imaculada, sem marca. E essa é a igreja que Deus vai levar. Então eu fiquei pensando aqui, meu Deus, como a palavra de Deus, ela nos fortalece. Porque quando eu olho a vida de Jeremias, como ele foi colocado como profeta, é o que eu estou vivendo hoje, uma decadência. Nós estamos vivendo uma decadência, irmãos. E o projeto número 1 de Deus, que é a família, é alvo de Satanás. Você já percebeu? Porque aquele que ainda mantém a sua família com a base, aquele que mantém a sua família temendo a Deus, ensinando quem é Jesus, é a reserva moral do mundo, irmãos. A família é a reserva moral do mundo quando tem uma estrutura, sabe, baseada na Bíblia. O resto virou bagunça, tudo pode, isso aí não tem nada a ver. Ninguém, a partir de agora, vai conseguir fingir que é crente, não. Você tem que ser crente cristão. Porque crente até o diabo é. Você tem que ter propósito. Eu não vou ser mais crente só. Eu serei um crente cristão. Um crente cristão carrega as marcas de Cristo sobre a sua vida. E essa é a igreja. E eu falo, Deus, me dê saúde, me dê força, porque eu quero ver esse derramado Espírito através da igreja no mundo. É hora, irmãos, da igreja sair das 4 paredes, regaçar manga, sabe? Estabelecendo o reino de Deus. Você está entendendo? É isso que Deus quer. É isso que Deus chamou Jeremias. Jeremias, eu estou te chamando para um momento difícil, mas eu serei contigo. Tu será a oposição desse declínio. Tu será a oposição dessa vergonha. Tu será a oposição desse pecado. Como você tem se comportado, eu lhe pergunto? Eu não vou falar não, porque senão meu irmãozinho vai ficar chateado comigo. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Se teu irmãozinho, que tu sabe que está na vida errada, que está fazendo coisas erradas, e tu não tem falado nada, se ele amanhã morrer, como você vai se sentir diante de Deus? Porque Deus, Ele nos conhece antes da gente entrar no ventre da nossa mãe. Ele conhece tudo em nós. Ele conhece nossos pensamentos. Ele conhece quando eu faço de qualquer jeito. Ele conhece quando eu dou o melhor para Ele. Ele conhece a minha voluntariedade, meus irmãos. Ele conhece a sua voluntariedade também. Não pense que Deus dorme ao nosso respeito. Ele não dorme. Por isso, nós precisamos estar atentos, porque Deus vê tudo. Deus vê quando tu nega a palavra dele. Deus vê quando tu finge que não está vendo. Deus vê quando tu nega o discipulado para aquele que está no caminho errado. Deus vê quando você nega uma ação. Deus vê quando você nega de dobrar o joelho e interceder por alguém. Ele vê tudo. E aí, como nós vamos ficar diante dessa situação? Eu quero te dizer que você não é um acidente de percurso, não. Tem gente que fala assim, nossa, minha mãe tomou remédio para me abortar, mas não conseguiu. Sabe por que não conseguiu? Porque você é realmente uma pessoa escolhida para um propósito de Deus aqui na Terra. Nossa, Deus me deu um grande livramento. Para quê? Para tu continuar vivendo aqui sem fazer nada? Ele te deu um livramento, sabe por quê? Porque você realmente foi escolhido para Ele por um propósito. Deus tem um propósito na tua vida, creia nisso. Então nós precisamos entender que Deus conhece o propósito invisível para o qual você foi formado. Ele conhece o propósito e você fala, mas eu não conheço ainda, mas Ele conhece. Fica no centro da vontade dEle que vai acontecer esse plano na sua vida. Porque Ele conhece o invisível e você não vê. Porque Ele que criou, e o que Ele cria, Ele sabe o que é. Ele conhece. Você está entendendo, meus irmãos? Então, vamos pensar na nossa vida, como nós temos vivido, como nós temos nos comportado, sabe? Então, nós vemos que tudo que há no nosso interior é conhecido, é valorizado e tem um propósito de ser usado pelo Senhor. Tudo que há em nós é conhecido por Ele, é valorizado por Ele, sabe? E Ele tem um propósito de nos usar para a glória dEle. Você está entendendo, meus irmãos?
Não fica andando por aí como se não houvesse o amanhã. A nossa base é a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, não achando que tu está lendo a história de Jeremias, não. Tu está lendo porque nós estamos vivendo o que Jeremias viveu hoje. Você está entendendo? Ele era de uma família de sacerdotes, Jeremias. Olha como é importante você criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não deixe o seu filho em casa para ir para a igreja, não. Pelo amor de Deus. O seu filho embeleza a igreja. O seu filho é a flor do jardim. Então, quando você for para a igreja, leva o seu filho. Aonde vai a corda, vai a caçamba. Porque Jeremias foi da família de sacerdotes, sinal que ele foi criado nos caminhos de Deus. Por isso, Deus pode levantar esse profeta por um momento tão difícil. Porque os pais criaram Jeremias para Deus. Para quem que você está criando os seus filhos? Ah, meu filho vai ser médico, meu filho... Amém, glória a Deus, seu filho vai ser médico. Mas quando ele morrer, para onde ele vai? E quando ele vive aqui nessa terra, ganhando dinheiro como um bom cirurgião plástico, como um excelente advogado, quando ele chegar diante do Senhor, ele vai apresentar o que para o Senhor? A conta bancária? Ou vai apresentar suas obras? Vai apresentar as almas que ele ganhou? Vai apresentar o que ele fez para Deus? Não é pecado ser médico. Não é pecado ser bem-sucedido, não, irmãos. O que é duro é que Deus vê tudo aquilo que eu faço e que eu entrego a Ele. O que você entrega, Ele está vendo também. Então, nós precisamos entender do propósito pelo qual o Senhor nos criou. E Ele, veja aqui, observe bem. Eu creio que vai dar tempo de eu passar para você, que eu quero que você observe comigo as circunstâncias do chamado de Deus durante a vida de Jeremias. Porque, às vezes, as pessoas... eu quero saber qual é o chamado de Deus na minha vida. Ai, que coisa maravilhosa. Chamado de Deus não é promoção, não, filho. Chamado de Deus é ir lá para o calabouço. Chamado de Deus é pedreira. Chamado de Deus é não ter hora de dormir. Chamado de Deus é enfrentar chuva e sol. Chamado de Deus é você fazer o que Ele manda. E tem gente, o chamado de Deus. Nossa, eu faço isso tão bem. Tem gente, olha, eu quero dizer, acabou esse negócio aí no reino de Deus, tá, meus irmãos? Acabou. Tu tá pensando que no reino de Deus tu só vai orar, só vai cantar, só vai tocar? Não vai não, tu vai ter que se apresentar as almas esse ano para Deus, porque senão a nossa obra é infrutífera, meus irmãos. Sabe, é muito bom cantar, é muito bem tocar, mas e as almas? Cadê? Nós não vamos entregar para Deus? Não vamos? Nós não vamos sair desse ano como entramos, não. Hein? A palavra está sendo pregada. E o Espírito Santo está aqui. E Deus está dizendo que em meio aos seus erros, eu conheço os seus erros, eu conheço as suas fraquezas, mas eu quero te dizer, ainda assim eu te amo. Deus conhece toda a nossa fragilidade. Deus conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Deus conhece os nossos medos, mas Ele continua dizendo, eu continuo te amando. Você é precioso para mim. Sabe, quando eu sou apaixonada pela palavra arrependimento. Sabe por quê? Porque o arrependimento foi realmente uma estratégia de Deus para que o nosso relacionamento com Ele não fosse interrompido. Porque quem é de nós aqui que vamos dizer hoje que não erramos? Que não cometemos erros? Quem somos nós? Nossa, mãe, se a gente dizer, se você falar que não tem pecado e eu falar que não tem, eu já estou pecando. Porque amanhã eu posso cometer um erro, mas eu tenho o recurso do arrependimento. Então, queridos, essa noite eu quero dizer para você o seguinte, que nós vamos observar nessa live as circunstâncias do chamado de Jeremias. Primeiro, esse chamado durante a vida dele. Primeiro, Jeremias, Deus criou Jeremias com um propósito, foi o que eu li no início da nossa live, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então, aqui, a primeira coisa, Deus criou Jeremias para um propósito. Eu quero dizer para você que esse é o tema da minha mensagem essa noite. Deus criou você para um propósito. Amém? Deus tem um propósito com você. Você não é qualquer pessoa. Você é importante. Ainda que tu erre, ainda que tu seja fraco, ainda que tu seja medroso, mas Ele te ama e Ele vai te preparar, vai te lapidar e tu serás uma peça maravilhosa nas mãos de Deus. Uma peça preciosa. Aleluia. Segunda coisa, Jeremias
quando recebeu o chamado, ele se sentiu inadequado. Olha aqui o versículo 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Então, quando Deus o chama, ele se sentiu inadequado. Eu quero dizer para você que tanto eu como você também tivemos sentimentos de sermos inadequados para um chamado. Mas eu quero deixar para você hoje que eu cheguei até onde eu cheguei. Foi porque o Espírito Santo me capacita a cada dia, vai continuar me capacitando. Porque eu também me achei inadequada. E às vezes me acho inadequada também. Mas quando eu me acho assim, eu peço ajuda do Espírito Santo e ele desce o rolo e me capacita. Então não é desculpa você sentir inadequado, não. Porque Deus não vai engolir essa desculpa. Porque quem te capacita é Ele. Sabe, você está pensando que tu falar para Ele que tu é inadequado vai fazer barganha com Deus? É ruim, vai entrar aqui e sair aqui. Porque quem te capacita é aquele que te chamou. Amém? E terceira coisa, Deus quer ter o controle total das coisas. Ele formou no ventre, chamou, mas ele quer continuar tendo controle. Nós não somos autossuficientes para achar que nós fazemos muito bem as coisas. Querido, se não for o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe o que Deus pensa da gente. O Espírito Santo sabe tudo. E ele comanda a nossa vida. E Deus, além de te chamar, ele não quer perder o controle de nada, não. O único que pode controlar a nossa vida chama-se Deus Altíssimo. Nós não somos controlados por Jezabel. Nós não somos manipulados por amizade. Nós somos controlados pelo Senhor. E aqui Deus quer ter o controle de tudo. E no versículo 7, sabe o que ele diz? Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Olha só que coisa tremenda. Ele disse assim, o controle está comigo. Aonde eu te mandar, tu vai. E o que eu mandar tu falar, tu vai falar. Desagrade o homem ou não, mas tu vai ter que falar. E Neemias foi levantado exatamente em oposição contra o pecado. E nós estamos vivendo esse tempo. Se a gente não for oposição contra as coisas erradas e o pecado, como que nós vamos povoar o céu com as almas, irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo esse momento que Jeremias viveu. O mundo está assim. Entendeu? E a quarta coisa, Deus faz a promessa de uma bênção para Jeremias. Olha, ele chamou primeiro, lá no ventre, depois no versículo 6, Neemias se sentiu inadequado, e depois no 7 ele fala, eu quero continuar tendo controle da tua vida. Onde eu mandar, tu vai, o que eu mandar falar, tu fale. E aqui depois ele faz uma promessa de uma bênção no versículo 8. Diz assim, ó, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Porque sempre que você se coloca em oposição contra o pecado, se o Senhor não for contigo, tu não suporta. Tu não vai suportar. Mas eu te digo hoje, a igreja precisa se posicionar como Jeremias se posicionou, contra o pecado. Mas não tenha medo, porque ele diz, eu sou contigo. Não temas. Foi a bênção que Jeremias recebeu no versículo 8. Que coisa gloriosa, sabe? E aqui depois, ele ainda continua dizendo para Jeremias, Deus dá a Jeremias uma bênção espiritual. Porque esse chamado de Jeremias foi muito árduo. E ele precisou receber a bênção espiritual também, que está no versículo 9, que diz assim, estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Senhor, mas eu sou tímido, eu não sei falar. Irmãos, Deus está começando hoje a te dar um entendimento e garantindo que tu vai fazer o que ele manda, vai falar o que ele manda, porque ele vai colocar as palavras na tua boca através do Espírito Santo. E tu vai começar a falar, que tu vai dizer, meu Deus, eu falei isso tudo. Não foi você que falou, foi o Espírito Santo que habita em você, que anunciou. Glória a Deus por isso.
E Deus também, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no 7º item, Deus dá a Jeremias essa unção espiritual no versículo 9. E aqui, ó, por último, Deus incumbiu Jeremias de um ministério muito difícil. Não fique esperando o mais fácil. Porque ainda que Deus te dê um ministério difícil, ainda que Deus te dê um chamado difícil, olha o que ele diz. Ele deu a Jeremias um chamado muito difícil, mas olha o que ele diz no versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Então aqui nós vemos que ele incumbiu ele de um ministério muito difícil, irmãos. Era sobre nações, era sobre reinos, para arrancar, para plantar. Mas Deus disse, o ministério é difícil, tu falarás às nações, mas não tenha medo, porque eu vou continuar no controle da sua vida. Amados, vocês que estão nessa live hoje, diz para o Senhor em 2021, eis-me aqui. Sai do conforto, sai da acomodação. Sabe, eu estou orando para que o Espírito Santo te fale profundamente, que o Espírito Santo encha a tua vida de uma maneira tanto que você tenha convicção hoje que Deus te criou para um propósito. E dentro desse plano que Ele fez sobre a sua vida, a nível mundial, todos os planos de Deus, não deixou de ter um item. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso que eu estou sendo muito ministrada nesse final de ano. Uns 3 meses atrás eu já estava, que Deus falava comigo, filha, é necessário que eu tire as escórias da igreja. É necessário que eu purifique a igreja. É necessário que eu lapide, tire as marcas da minha noiva, porque eu quero usar a minha noiva nesses últimos dias, como eu usei Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eu quero usar a minha noiva com ousadia e intrepidez. Eu quero usar a minha noiva de maneira como ela nunca foi usada. Porque ele diz, chega de timidez, chega de medo. Sabe como é que o medo funciona? Você vai evangelizar, se não tiver um papelzinho, tu não vai para a rua. Agora, o papel, ó, a tua língua é teu papel. A tua língua é o teu folheto. Porque o que sair daqui vai impactar o diabo e essa pessoa vai ficar livre e vai seguir a Cristo. Mas para isso, você precisa entender que Deus tem um plano na tua vida e Ele te criou para um propósito. E Ele não abre mão desse propósito na sua vida. Talvez você fale, nossa, que desafio Deus colocou no Ministério Exagiag. Até o final de dezembro, a gente vai entregar ao Senhor 400 almas. Sabe o que é isso? E eu vou te dizer uma coisa. Na minha segunda terça-feira de janeiro, estou lá firme para entregar completo esse plano para a igreja. E nós vamos começar a trabalhar. E se eu fosse você, já começava hoje a orar para ganhar essas almas. Porque, olha, os ministérios, nós trabalhamos com dons e ministérios. É uma bênção. Dentro da igreja, esses ministérios têm sido ricamente abençoados por Deus e têm abençoado a igreja do Senhor. Sabe, eu tenho visto cada ministério da nossa igreja trabalhando com amor, sabe, regaçando as mangas. Eu vi assim um trabalho lindo da ação social nesse final de ano. Sabe, eles buscaram enriquecer as cestas básicas de maneira linda. Sabe, isso tudo Deus está vendo. Porque Deus vê até aquilo que tu não está vendo. Deus vê o invisível, querido. Aquilo que tu não viu a respeito de você ainda, Deus já viu. Então, tudo está no controle. Quando você murmura, Ele vê. Quando você o adora, Ele vê. Quando você diz, hoje eu não vou à igreja, não está chovendo, vou ficar em casa. Irmão, vamos mudar esse quadro. Eu não aguento mais ver esse povo ir na igreja só domingo de manhã, não. Chega. Acabou. Domingo é domingo do Senhor. Vamos arregaçar as mangas e vamos ir para a igreja de manhã e de noite, sim. Porque se eu
não vou à igreja domingo à noite, o que eu estou fazendo? Deus está vendo. Está sentado em frente à televisão? Para com isso, irmão. O que é uma igreja de 7 às 9? Tu chega em casa e ainda vê o Domingo Espetacular? Que isso? Acabou. Deus diz, tu não vai terminar esse ano como você começou, porque é ordem vindo de cima, irmãos. Ou você acredita que eu sou uma boca profética na tua vida, ou você não acredita. Porque eu só estou falando para você o que o Espírito Santo manda eu falar. Você sabe que eu não faço barganha. Eu não faço mesmo. Hoje, eu acordei alérgica demais. Eu já ia até transferir essa live. Eu falei, não posso. Eu vou ter que melhorar. E tomei, além do que eu tomo de remédio, sabe? E estou aqui falando que Deus mandou falar com você. Eu não vim contar a história de Jeremias. Eu vim dizer a você que você e eu estamos vivendo o tempo de Jeremias e vamos ter que ter posição diante desse tempo. Como boca profética, nós precisamos ir e levar esse evangelho a arrebanhar as almas para Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os campos estão brancos, mas nós sabemos que os trabalhadores são poucos. Mas se os poucos que Deus conta arregaçar a manga e acreditar nesse projeto, nós vamos chegar ao final do ano com mais de 400 almas para o Senhor. Você crê nisso? Às vezes não é todo mundo que abraça, não é todo mundo que diz, eis-me aqui, Senhor. Mas aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, é diferente, meus irmãos. Eu estou já amarrando a minha vida, porque eu sou muito obediente ao Senhor. Janeiro é outro tempo. Eu estou aqui, ó. Eu não fico em casa. Eu vou domingo de manhã para a igreja, mas de noite eu estou na igreja do Valqueire. Porque eu tenho responsabilidade e eu amo as almas. Agora, e você que só vai à igreja de manhã e não vai de noite? Deus vai começar a te sacudir. É Deus que vai te sacudir. Chega. Deus diz, chega. Eu não quero que tu seja crente, eu quero que tu seja crente cristão. Eu quero que você tenha paixão pelo reino. E essa paixão pelo reino vai tirar você dessa acomodação, diante dessa televisão, não sei, debaixo da coberta, eu não sei, e vai te levar à casa dele, porque domingo é domingo do Senhor. Deus disse, chega! Se prepare, porque ano que vem eu estou de noite na igreja. E eu vou olhar com quem eu posso contar. Eu vou começar a visualizar as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Jesus falou isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Irmãos, por causa da pandemia a gente só tem culto quinta e domingo e ainda só vai domingo de manhã à igreja. Pelo amor de Deus, acorda, porque Deus diz, chega. Deus diz, chega. Chega! Nós não podemos mais permitir isso. Você tem que estar lá de noite no culto, levando uma alma para o culto. Você tem que estar dentro da igreja, vendo quem está visitando a igreja, vai lá, pega o nome, onde você mora, o que bom é a primeira vez, se apresenta como uma pessoa cheia do fogo de Deus e abraça essa pessoa. E aí? Como nós vamos continuar vivendo, fazendo de contas? Pelo amor de Deus, eu não aceito mais igreja morna. Eu quero a igreja do fogo de Deus lá em Camará, no Rio da Prata e aqui no Valqueire para a glória do Senhor. E não é minha, é do Senhor. Amém, queridos? Olha, mas eu vou aproveitar esses 5 minutos porque eu amo você. Eu amo tanto você que eu sou tão obediente que eu trago tudo que Deus coloca no meu coração para a sua vida porque eu amo você. O dia que eu deixar de falar o que você precisa ouvir, você pode ter certeza que eu estou na contramão de Deus. Porque eu nunca vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que você precisa ouvir para crescimento. Você precisa crescer, crescer, crescer e ser uma agente nesse reino de Deus, como Jeremias foi para Judá. Você será para Camará, para o Rio de Janeiro, quem sabe para o Brasil. Quem sabe para as nações. Está preparado? Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas está tudo aqui na palavra o que Ele vai fazer. Eu não sei a hora nem o tempo, mas eu sei que você tem um chamado, Deus te criou para um propósito. Eu quero voltar a reafirmar meu compromisso com você, te desejando. Sabe, que você, no dia 31, reserve 1 hora com a sua família, dobre os joelhos, ore, clame, e diga, eis-me aqui, Senhor.
Sabe? Não peça só as coisas materiais, não. Peça as espirituais. Peça para Deus te usar no reino. Peça para Deus, sabe, fazer uma obra na sua vida para que você seja um canal profético. Sabe? Leia o que o Espírito Santo colocar no seu coração para sua família no dia 31. Não saia da sua casa, não. Se alguém te chamar para romper na igreja dele, fala assim, não, a minha pastora deu o recado de Deus, eu vou obedecer a voz de Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, meus irmãos. Entendeu? Então eu desejo que você faça isso. Ou se você não puder fazer, ou pode fazer de 10h30 às 11h30, mas dê uma hora para o Senhor, porque você não pode terminar esse ano como começou, não pode. Tá bom? E eu desejo a você um ano de 2021 forte, cheia da unção de Deus, fortalecido de pé, que Deus possa olhar para você em 2021 e se alegrar e dizer, eu posso contar com você, porque eu sei que você vai aonde eu te mandar. E eu sei que tu vai fazer aquilo que eu mandar você fazer. E eu sei que tu vai falar aquilo que eu quero que você fale. Então eu desejo que o derramar da unção de Deus venha sobre a sua vida de maneira plena. Eu desejo que a sua família seja ricamente abençoada. E que tu e tua casa sirvam ao Senhor. E que eu e minha casa possamos servir ao Senhor também. Porque esse é meu sonho e meu desejo. Então que você possa receber tudo de Deus, porque eu desejo tudo de bom para você. Desejo saúde para o seu corpo, desejo saúde mental, emocional, para que você entre em 2021 pronta para, sabe, para a gente deslanchar aí, lançar a rede e trazer muitos peixes para o Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu deixo um grande abraço para você, que o amor de Deus, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu queria pegar o João só um pouquinho para mostrar para você, porque o João é um presente de Deus na minha vida. Então, olha só, estou tão feliz com a criação do João, você sabia? E todas as vezes que a Fernanda arruma o João, dá banho no João, bota uma roupinha melhor, sabe o que ele fala? Vou para a igreja. E se vai para outro lugar, para a casa da avó, ele começa a chorar, eu quero ir para a igreja. Então a igreja do Senhor já está no coração dele. E aqui está o presente de Deus. Esse garoto é um presente de Deus. Ele ama a igreja. Joga um beijo para a igreja, filho. Fala assim, Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Fala, eu te amo. Eu te amo. Fala, eu amo Jesus também. Jesus também. Fala, eu vou tocar bateria na igreja. Tocar bateria na igreja. Manda mais beijo. Fala, feliz 2021. Fala. E ela coração. Coração, agora joga beijo para a igreja, filha. Assim, ó. Nós amamos vocês. Fica com Deus e até a próxima. Um beijo grande. Ai, que bonitinho. Falou para a igreja.